Bom, gente, eu resolvi gravar esse vídeo sem corte, sem edição, para ficar um pouco mais natural, para parecer assim realmente uma conversa com vocês. Eu resolvi começar a gravar algumas coisas e senti necessidade de começar contando um pouquinho sobre a minha história. Então, entre uma gravação e outra, um vídeo e outro, vai ser assim mesmo, sem corte, né? Sem edição, que eu acho que fica muito mais natural e traz para mim essa naturalidade ao conversar com vocês. Vou tentar dividir, acho que minha história um pouquinho em 3 partes. Muitas pessoas sempre me perguntam, algumas pessoas acham que eu nasci rica, né? Ou que eu sou metida, ou enfim, tem muitas partes da minha história que eu acho que até alguns amigos mais próximos não conhecem, então pode ser que seja uma surpresa para algumas pessoas. E contando um pouquinho, né, eu sou Paula Serafini, eu sou filha de Milagre Serafini e Paulo Serafini, que são meus pais. Sou natural do Paraná, nasci numa cidadezinha no interior do Paraná chamada São Pedro do Ivaí, e tem no mapa. E meus pais, né, viemos de uma família muito humilde, né, meus avós paternos são italianos, imigrantes, minhas avós, né, meus avós maternos são espanhóis também, né, filhos de imigrantes. E por toda a minha vida, eu sempre tive um sonho, meu sonho era trabalhar. Eu acreditava que o trabalho ia, de fato, me transformar exatamente na mulher que eu sou hoje. Então, essa busca pelo conhecimento, e esse propósito de carreira, ele está muito alinhado à minha história de vida. E por isso que eu queria contar um pouquinho para vocês. Eu também sou mãe, tenho um filho de 21 anos, Vinícius Augusto Serafini. Ele foi meu primeiro e único filho. Ele faz CIT na UFRN já, daqui a pouco se forma, graças a Deus. Tenho um irmão, que é João Serafini, tenho só ele de irmão, ele é mais novo. Meu irmão tem 34 anos, 7 anos mais novo que eu. Tenho uma esposa, né, que é Raíssa, hoje a gente mora juntas, depois de, acho que 2 anos, né, tem 2 anos que a gente tá morando juntas. E a minha história com o trabalho começou muito nova. Meu pai foi, né, para a capital de Curitiba, eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 8 meses. E aí ele foi para tentar a vida, ser empreendedor, fazer uma marcenaria, abrir uma marcenaria. Meu pai já teve de tudo que vocês imaginarem. Meu pai já teve supermercado, lanchonete, açougue, marcenaria, só marcenaria ele já faliu 3 vezes. E aí eu sempre brinco, né, falando um pouco em sala de aula, que meu pai, ele se abrir uma fábrica de chapéu, as pessoas vão começar a nascer sem cabeça. Mas enfim, são os princípios administrativos que faltou base, ele não teve estudo, né, meu pai estudou até a 8ª série só. Minha mãe é professora, foi professora de educação especial por toda a vida. Então ela é formada, né? Ela tem pós-graduação e meu irmão também, hoje é formado, é engenheiro. Eu sou formada, sou administradora, tenho engenharia de produção, tenho algumas pós-graduação também que vocês vão sabendo ao longo. Mas nessa jornada de, né, em busca, né, de uma oportunidade na capital, foi que eu fui morar em Curitiba com meus pais, eu tinha 6 anos. E meu pai, assim que chegou lá em Curitiba, ele passou a procurar, ficava muito tempo com o primo dele, andava muito para lá e para cá, procurando as coisas, cliente, procurando serviço, e ele acabou se acidentando numa dessas idas e vindas. E nesse acidente de carro, ele perdeu o braço direito, então o braço direito dele ele não tem. E foi num acidente, na época ele recebeu um DPVAT depois de 11 meses, porque ele quase morreu, né? Ele estava sem o cinto, bateram de frente os 2 carros e ele ficou muito tempo em hospital, ele perdeu a memória, ele entrava e saía de hospital, acho que foram 11 meses, desde que ele se acidentou até que ele teve que amputar o braço. Foram 11 cirurgias, né, lá no Hospital Cajuru, lá em Curitiba, e foi uma luta, né, porque era só minha mãe trabalhando, com 2 filhos, recém-chegado na capital, então a gente passou muita dificuldade mesmo. E aí,
com o passar, né, do tempo, ele começou, né, a se reerguer. A gente, com o dinheiro do seguro, do DPVAT, nunca vou esquecer, ele comprou uma casa daquelas pré-fabricadas e deu entrada num terreno. Só que era um loteamento novo, lá no Paraná, que é uma cidade região metropolitana chamada São José dos Pinhais. É onde fica o aeroporto até de Curitiba. E aí, nesse loteamento novo, estava se vendendo, foi uma oportunidade. Meu pai sempre teve esse olhar muito empreendedor, né? Então, ele comprou esse terreno e aí ele não tinha dinheiro para pagar pedreiros nem ninguém para fazer a casa. Ele comprou uma daquelas casinhas pré-moldadas, fabricadas, e a gente ia fazendo. Então, eu ajudava muito ele. Então, eu segurava para ele o prego para ele poder martelar, né? E aí essa minha unha do dedão aqui acabou caindo 3 vezes, porque ele não era canhoto, ele só tinha o braço esquerdo, então, e aí ele errava muitas marteladas. Mas foi um processo, assim, de muito aprendizado, né, de muita troca entre família. Eu digo que hoje as pessoas são muito privilegiadas por questões de tecnologia e acessibilidade à informação, porque a mente da gente, ela é muito poderosa e ela, né, ela é capaz de conquistar tudo aquilo que você sabe que existe. Então, a informação chega para justamente nos inspirar a querer coisas, a sonhar, né, a se desenvolver, enfim. E aí, nessa luta, né, trabalhando, ajudando meu pai, construindo a casa, ele com a marcenaria, foi que ele, de repente, faliu a primeira vez lá em Curitiba, depois de acho que já tinha bem uns 10 anos que a gente estava lá. Ele resolveu vender tudo na cidade e comprar um sítio. E aí, nesse sítio, eu já tinha meus 16 anos, foi que eu comecei a trabalhar. E lá não tinha ônibus, né? Era muito difícil as coisas. Meu pai tinha que me levar até o ponto de ônibus, que eram 8 quilômetros, numa moto, que ele me deu. E essa moto, o acelerador ele teve que adaptar para o pé, porque é na mão direita, enfim, toda uma confusão. E aí um frio que é lá, era bem difícil realmente, né? E a situação também era bem apertada para todo mundo. E aí eu comecei a trabalhar. E o meu sonho era trabalhar. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa padaria, era uma padaria de uma amiga da minha mãe, né? Eu me lembro da sensação, acho que do sentimento até da minha mãe ter um pouco de vergonha por eu estar trabalhando, né, de faxina na padaria da amiga dela, mas eu queria muito trabalhar. Eu achava que ali eu ia conseguir me encontrar. E quando comecei a estudar, eu acho que depois que eu terminei o ensino médio, eu acabei passando também, né, num curso de jornalismo. Só que aí na época eu tinha saído da padaria, fui para uma loja de calçados e aí acabei engravidando. Engravidei, eu tinha 20 anos. Já tinha acho que 3 anos que eu estava trabalhando nessa loja de calçados, que era Andar Aqui Calçados. E aí lá eu entrei no pacote, do pacote eu fui para o crediário, do crediário eu fui para o caixa, do caixa eu fui para as vendas. Então, assim, foi uma história muito bacana, né, que eu pude construir em todas as empresas que eu passei. Aí de lá eu fui para a Flytour, né, que era uma agência de viagens lá em Curitiba, e eu me lembro que eu já tinha Vini quando eu fui para a Flytour, e aí eu acabei, né, quando engravidei me casei, no meu primeiro casamento, me divorciei e voltei para casa dos meus pais. Então eu fiz um downgrade salarial quando eu saí da loja de calçados, onde eu ganhava muito, porque eu ganhava comissão, e fui para uma urgência, num atendimento, que era para ganhar um salário mínimo, que na época eram R$ 545. Mas eu vi ali uma oportunidade, eu vi ali um entendimento de que aquilo ia me trazer essa jornada. E aí um pouco sobre isso também que eu quero contar. Tem muitas coisas, né, que eu vou trazer para vocês, mas eu acho que era isso. Por hoje eu queria começar a contar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha essência, né? Eu estou escrevendo um livro também, que é Menos Aparência e Mais Essência, falando sobre propósito, né, sobre em que numa era de inteligência artificial e tecnologias emergentes, nunca foi tão importante a gente colocar a nossa essência nas coisas que a gente faz, nas nossas atividades, nas nossas rotinas, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, principalmente nas nossas entregas, né? Porque a inteligência artificial ela já está aí para entregar para a gente a aparência. Então a essência ela é humana e ela não substitui. Então, se você gostou desse vídeo,